Olá! Nesse vídeo a gente vai fazer um estudo sobre as expressões algébricas. Nós vamos entender o que é uma expressão algébrica e como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Nessa videoaula, a gente vai iniciar o estudo das expressões algébricas e dos polinômios. Essa é uma parte muito importante da matemática. É um momento onde a gente vai começar a entender como que a gente pode utilizar as letras para representar números e outros valores desconhecidos. E é algo muito útil, muito poderoso para o estudo da matemática, que vai permitir que a gente possa resolver novos problemas e aprender novos conhecimentos também. Nessa aula, a gente vai ficar limitado a entender o que é uma expressão algébrica, qual é a função da letra numa expressão algébrica e como calcular o valor numérico dela. Então vamos começar pelo estudo da expressão algébrica e a definição disso, né? Uma expressão algébrica na matemática é uma sentença matemática, ou seja, é uma expressão que possui letras, números e operações. Então pode ser qualquer letra do alfabeto, literalmente qualquer letra. Qualquer número também, pode ser número inteiro, número positivo, negativo, pode ser fração, pode ser número com vírgula, pode ser número irracional, como algumas raízes, qualquer número também. E as operações também que a gente já vem estudando, né? Adição, multiplicação, subtração, divisão, potenciação e radiciação também. Tudo isso pode formar uma expressão algébrica. Aí a gente tem um destaque muito importante, que é a presença das letras, né? Numa expressão algébrica, a gente chama as letras de variáveis. E elas representam nada mais, nada menos do que números que a gente pode trocar. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender isso. Aqui a gente tem uma expressão algébrica bem simples, que tem apenas dois termos, o termo 2 e o termo x. Tem um sinal de operação apenas, que é a adição, tem o número que é o 2 e tem uma letra que é o x. Então, esse x ele é chamado de variável, né? Então, nessa expressão algébrica, há uma variável x. Aqui um outro exemplo, ó, 3y mais 7. Então, aqui nessa expressão algébrica também tem dois termos. Um termo que é o 3y e outro termo que é o 7. Número 7, a operação que está presente aqui é a adição. E a gente tem aqui uma variável que é a variável y, ou seja, essa letra y, ela representa um número que a gente vai poder substituir depois, como a gente já vai ver. Toda vez que a gente tiver assim, uma letra e um número juntos e não tiver nenhum sinal de operação entre eles, a gente deve entender isso como uma multiplicação entre essa letra e esse número, tá? Na prática, né, a gente não escreve esse ponto de multiplicação, a gente esconde ele, escreve apenas o número e a letra, e aí fica subentendido que é a multiplicação dessas duas coisas. Então, 3y é a mesma coisa que 3 vezes y. Isso serve para qualquer letra, para qualquer número, tá? Outro exemplo aqui, ó. AB mais 40 menos 2 terços. Aqui a gente já tem uma expressão algébrica que tem três termos. O termo AB, o termo 40 e o termo 2 terços. A gente também já tem agora duas operações, ó, a expressão mais e a subtração, menos. Assim como ali entre a letra e o número era a multiplicação, aqui também quando a gente tem duas letras é a mesma ideia, tá? Quando a gente tiver uma letra do ladinho da outra e não houver nenhum sinal entre elas, na verdade é um sinal de multiplicação. Então, quando a gente lê o termo AB, a gente tem que entender isso como uma multiplicação de A por B. E aí, nesse caso, a gente tem duas variáveis aqui. Tem uma variável que está sendo representada pela letra A e outra variável que está sendo representada pela letra B, tá? Na prática, uma expressão algébrica, ela pode ter várias variáveis, ou seja, ela pode ter várias letras e ela pode ter vários termos. Então, aqui a gente viu um exemplo de expressões algébricas com 2 e com 3 termos. Mas pode ter 4 termos, 5 termos, 6 termos, 7 termos, né? Quanto maior for o número de termos, mais comprida fica a expressão algébrica. Pode ter também apenas um termo também, tá? Ele é um caso especial que a gente vai estudar mais pra frente. Aí também pode ter várias letras. Pode ter 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras,
Também não tem limite para isso. O que é importante a gente compreender é que toda vez que aparece uma letra diferente é porque elas representam números diferentes. Toda vez que aparecer a mesma letra, repetidamente, significa que essa letra está representando o mesmo valor. Agora que a gente já entendeu o que é uma expressão algébrica e a gente já entendeu qual é o papel da letra numa expressão algébrica, que é representar um valor desconhecido, um valor que pode mudar, uma variável, que a gente não precisa necessariamente saber qual é, vamos compreender como que a gente calcula um valor numérico de uma expressão algébrica. Quando a gente substitui essa variável que está na expressão algébrica, ou as variáveis que estão lá, por um número ou por números, e a gente vai efetuar os cálculos, o resultado obtido é o que a gente chama de valor numérico da expressão algébrica. Então, toda vez que a gente trocar as letras de uma expressão algébrica por números e fizer todos os cálculos, a gente vai obter um resultado, e esse resultado é chamado de valor numérico da expressão algébrica. Por exemplo, aquela expressão algébrica que a gente viu inicialmente, 2 mais x, né? Se a gente trocar o x, que é a variável, por 3, ou seja, se eu disser, olha, o x é igual a 3, qual que é o valor numérico dessa expressão algébrica? O que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar o x pelo valor 3. E aí a gente ganha uma expressão numérica que a gente sabe resolver, né? Nesse caso é bem simples. É só somar 2 mais 3 que dá 5. O 5 é o valor numérico da expressão algébrica 2 mais x quando o x for igual a 3. Se a gente trocar o x por outro valor, obviamente a gente vai ganhar outro resultado e vai ganhar um valor numérico diferente. Por exemplo, se eu trocar o x por menos 7, então vai ficar 2 mais, aí no lugar do x eu vou colocar o menos 7. Quanto é que é 2 mais menos 7? É a mesma coisa que 2 menos 7, que dá menos 5. Então, menos 5 é o valor numérico da expressão algébrica 2 mais x quando o x é igual a menos 7. E aí a gente percebe que uma expressão algébrica pode ter infinitos valores numéricos, né? Porque eu posso trocar esse x que está aqui por infinitos números. E toda vez que eu troco o x por um número, eu ganho um valor numérico diferente. Bom, vamos ver outra expressão algébrica. X ao quadrado mais 9. Então, ela tem dois termos, a variável é x. Se a gente trocar o x por 2, como que vai ficar? Vai ficar 2 ao quadrado, né? Porque era x ao quadrado, eu estou trocando o x por 2, então vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado mais 9. 2 ao quadrado é 4. E 4 mais 9 é 13. Então, 13 é o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais 9 quando x é igual a 2. Se eu trocar por uma fração, 1/3, não tem problema nenhum, tá? O x é 1/3, então a expressão algébrica vai ficar 1/3 ao quadrado mais 9. 1/3 ao quadrado, o que que é? É 1/3 vezes 1/3 mais 9, né? 1/3 vezes 1/3, como a gente já viu a multiplicação de frações, a gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9, mais o 9. Aí aqui eu já coloquei o 9 em fração, para a gente poder fazer essa operação que está aqui. Então, 1/9 mais 9 sobre 1, que é a expressão x ao quadrado mais 9. A gente multiplica cruzado. 1 vezes 1 dá 1, 9 vezes 1 dá 9, e aí multiplica os denominadores. 9 vezes 1, 9. 1 mais 9 é 10. Então, o resultado é 10 nonos. Ou seja, o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais 9 para quando x é 1/3 é 10 nonos. Ou eu posso dizer que 10 nonos é o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais 9 quando x é igual a 1/3. É equivalente. Outro exemplo. É uma expressão algébrica, a expressão algébrica AB mais 7x menos 2 mais 3y. Aqui essa expressão algébrica ela tem 1, 2, 3, 4 termos. E as variáveis dela são A, B
x e y. Tá? Tem 4 variáveis. Cada variável representa um número diferente. Então, se eu trocar o a por 5, o b por 7, o x por menos 1 e o y por 4, a expressão algébrica vai ficar da seguinte forma. Ó. AB é A vezes B, né? Então, é 5 vezes 7, tá aqui. Mais 7x, isso é 7 vezes x, e o x é menos 1. Então, 7 vezes menos 1, menos 2, mais 3y. 3y é 3 vezes y, então 3 vezes 4, tá aqui. 5 vezes 7 dá 35, 7 vezes menos 1 dá menos 7. O menos 2 tem que ficar aqui, porque a gente tem que fazer a multiplicação primeiro, porque, né, observe que isso aqui é uma expressão numérica. Tem que utilizar todas aquelas regras lá de operações das expressões numéricas. 3 vezes 4 é 12. E 35 menos 7 menos 2 mais 12 dá 38. Então, 38 é o valor numérico da expressão algébrica AB mais 7x menos 2 mais 3y, quando A igual a 5, B igual a 7, x igual a menos 1 e y igual a 4. Se eu colocar valores diferentes para o A, para o B, para o x e para o y, eu vou obter um valor numérico diferente também. A gente encerra essa aula por aqui. Agora é importante que você faça a leitura do roteiro de estudos. Ele mostra algumas situações que vêm lá da geometria, que nos ajudam a entender também o uso das letras para formar as expressões algébricas. Também traz alguns exemplos de valores para a gente fazer o cálculo do valor numérico da expressão algébrica. E depois, no final, tem uma lista de exercícios para que você possa praticar bastante o reconhecimento das variáveis e também o cálculo do valor numérico das expressões algébricas. Bons estudos e até mais. Tchau!